Olá pessoal, aula de História, professora Karine. Nossa mensagem hoje está em Romanos 10:17, diz assim: Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Pessoal, hoje nós vamos estudar a Era Vargas. Nós vamos estudar sobre as mudanças na política e na economia do governo de Vargas. O que foi a Era Vargas? Mudanças na política e na economia. Vamos entender o cenário do Brasil. A nossa personagem aí falando, né, antes de tudo. Vamos entender. Nós aprendemos que os operários lutaram para conquistar melhores condições de trabalho, né? E que durante a década de 20, as greves continuaram. Que outros grupos também estavam descontentes com a política, como agricultores, alguns militares e os artistas. Vocês lembram o que aconteceu na época da proclamação da República? Também foram esses segmentos, agricultores, militares e artistas. Bom, lembra da política café com leite? Aquela alternância de governo entre paulistas e mineiros? Bom, isso começou a despertar muito descontentamento. A economia brasileira, nessa época, ela enfraqueceu muito. O mundo vivia as consequências da Primeira Guerra Mundial. A cultura experimentava novas ideias, como a Semana da Arte Moderna, por exemplo. Vocês lembram dos artistas? Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade. Bom, mudanças na política e na economia. Nesse período, muitos segmentos da sociedade se manifestavam. Durante toda a década de 20, havia uma constante movimentação de oficiais do exército que conspiravam, preparavam levantes. Isso acontecia no Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, Amazonas, Rio Grande do Sul. Esse período foi chamado de tenentismo. Em 1922, houve a revolta do 18 do Forte. Em 1924, a Revolta Paulista. E em 1925, Coluna Prestes. Vocês já ouviram falar nesses nomes? Vocês podem pesquisar mais a respeito. Mas dá uma olhadinha, vê se essa imagem aqui vocês conhecem. Pois é, essas esculturas que estão na nossa Praça dos Girassóis, elas representam esse movimento aqui, ó. Revolta dos 18 do Forte. Isso aqui ocorreu de verdade. Tá vendo aqui, tem esse rapaz aqui de chapéu? É esse bem aqui da foto, ó. Isso aqui é a cena real, tá? Que aconteceu uma caminhada na Avenida Atlântica, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Se vocês observar o piso aqui onde é que essas esculturas estão, tem exatamente esse mesmo desenho, tá? Vamos fazer uma pesquisa aí para saber por que é que esse monumento está na nossa praça, tá? Vamos lá. Crise na economia. Em 1929, com a quebra da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, os cafeicultores tiveram muito prejuízo. Quem se elegeu nessa época foi o paulista Júlio Prestes, tá? Paulista Júlio Prestes se elegeu presidente, venceu o gaúcho Getúlio Vargas. E mais uma vez, um paulista estaria no poder. Mais uma vez, por quê? Ele não ficou como presidente. Foi aí que os opositores organizaram um golpe de Estado com o apoio dos militares, das elites, dos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e da Paraíba. E Getúlio Vargas, que tinha perdido a eleição, assumiu a presidência. E esse fato ficou conhecido como a Revolução de 1930. Essa revolução, esse feito, marca o fim da Primeira República. Vocês lembram lá no quadrinho da República aqui, quando começou a Primeira República, que tinha a parte da República de Espada e República Café com Leite? O último presidente aqui é de 1930. É onde então que acaba essa Primeira República e começa a Era Vargas. Bom, Vargas formou um governo provisório para administrar, com poder centralizador nas mãos do presidente. Para dividir o poder, ele precisava de uma nova Constituição.
Então, em 1932, os paulistas iniciaram uma revolta chamada de Revolução Constitucionalista, exigindo que uma nova Constituição acontecesse. O movimento dos paulistas foi derrotado, mas conseguiu mudanças importantes. Olha o que aconteceu nessa época. Foi instituído o voto secreto obrigatório a partir dos 18 anos e foi dado a oportunidade das mulheres votarem, voto para as mulheres. Em 1934, foi promulgada uma nova Constituição. E em 1937 ia acontecer novas eleições. Elas se aproximavam. Só que Getúlio Vargas fez o quê? Deu um novo golpe e anunciou uma nova Constituição. Só que essa Constituição agora dava a ele mais poderes e tirava a autonomia dos estados. O chamado Estado Novo durou de 1937 a 1945. Nesse tempo, houve censura a jornais, revistas e rádios. Greves foram proibidas e os opositores do governo perseguidos, presos e mortos. Como é que vocês chamam isso? Fica aí a reflexão, tá? O crescimento da indústria. Por causa de uma grande crise econômica mundial ocorrida no final da década de 20, a cafeicultura tinha sofrido prejuízos, mas continuava sendo a primeira fonte de riquezas do Brasil. Só que a partir de 1938, a produção industrial foi incentivada pelo governo de Vargas e tornou-se maior do que a agricultura. Para garantir o desenvolvimento industrial, foram criados no início dos anos 1940 a Companhia Vale do Rio Doce, que cuidava da extração do minério, como ferro, níquel e outros, e a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda. O governo de Vargas criou empresas de transporte, navegação e energia. Esse crescimento gerou muitos empregos, principalmente na região sudeste, onde ficava a maioria das fábricas e indústrias. Muitas pessoas e famílias de outros estados, principalmente do norte e nordeste, migraram em busca de trabalho. Aqui nós temos um prédio antigo hoje para nós, né, mas da época, da empresa Vale do Rio Doce. E aqui tem uma manifestação, né, um movimento onde tem ali a placa, né, o trabalhador também tem o seu lugar no Estado Novo. O Estado Novo era como era chamado esse período do governo de Vargas. Então, os trabalhadores, o presidente Vargas, apesar de toda assim essas controvérsias, ele era considerado o pai dos pobres, porque ele gerava emprego e ele dava condições, vamos dizer assim, criava, né, condições para que as pessoas conseguissem se manter. Tirem as conclusões de vocês, reflitam sobre tudo o que foi falado, né? É muito importante o povo ter as condições de trabalho, mas a liberdade, o direito de expressão, essas coisas têm que ser garantidas. Então, reflitam. Vocês precisam aprender a ler as notícias, ouvir notícias e aprender a refletir a respeito. Tá bom? É isso. Boa aula para todos.